Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Anvisa disse que foi cautelosa ao negar a importação da Sputnik V a 10 estados. Agora, a fabricante do imunizante pode seguir 2 caminhos para conseguir a aprovação. Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu não autorizar a importação da vacina russa Sputnik V. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que a decisão foi tomada por precaução. Os pedidos de autorização ao órgão regulador partiram de 10 estados para compra e uso emergencial do imunizante russo. Mas os 5 diretores da Anvisa optaram por não liberar o uso da Sputnik V no Brasil. Gustavo Mendes explicou que a vacina tem potencial de gerar um adenovírus geneticamente modificado e não se sabe sobre suas reações no corpo humano e nem seus potenciais riscos. O adenovírus é manipulado para não se replicar dentro do corpo, mas os técnicos da Anvisa encontraram adenovírus replicantes em todos os lotes da Sputnik V submetidos ao controle de qualidade da agência. Gustavo Mendes afirmou que não encontraram estudos que comprovem a segurança da vacina. O gerente da Anvisa ainda avaliou que não inviabilizaram a vacina. Com isso, ele acrescentou que a fabricante do imunizante pode seguir 2 caminhos para conseguir a aprovação. Além de provar a segurança desse vírus replicante, mudar o processo de fabricação do vírus. O governo já está distribuindo mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid em todo o Brasil. A maior parte das doses é do imunizante da Fiocruz. Hoje à noite vai chegar ao país o primeiro lote da vacina da Pfizer. O novo lote, com 5 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid, é distribuído pelo Ministério da Saúde para todo o país. Do total, são 5 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz, e 104 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan. Os 2 imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. O Brasil também recebe o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. A remessa faz parte do acordo fechado em março para a entrega de 100 milhões de doses de vacinas até o final do 3º trimestre de 2021. A divisão das novas remessas é proporcional e destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, para forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam na linha de frente da pandemia. O Ministério da Saúde reforça que a população deve tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, mesmo que a aplicação aconteça fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. E nos destaques internacionais, o laboratório alemão BioNTech está prestes a apresentar à União Europeia um pedido para que sua vacina contra a Covid, desenvolvida em parceria com a americana Pfizer, seja autorizada para adolescentes entre 12 e 15 anos, a partir de junho. No momento, a vacina está autorizada apenas para as pessoas com mais de 16 anos. O Gur Sahin, diretor da empresa, revelou à revista alemã Spiegel que a validação deve levar entre 4 e 6 semanas. No momento, a vacina está autorizada somente a pessoas com mais de 16 anos. Nos Estados Unidos, a BioNTech e a Pfizer apresentaram o pedido para vacinar a faixa etária entre 12 e 15 anos no início de abril. A solicitação é baseada em dados de testes clínicos de fase 3, publicados no fim de março, que demonstraram eficácia de 100% para evitar a doença nestas idades. Os laboratórios afirmaram que a vacina foi bem tolerada e os efeitos colaterais observados estavam em linha com os registrados em pessoas mais velhas. Para as crianças com idades entre 5 e 12 anos, o diretor da BioNTech acredita que haverá mais dados clínicos em julho. E ao que tudo indica, a autorização pode ser concedida em setembro. A Índia bateu um novo recorde mundial de novos casos de Covid e também ultrapassou as 200 mil mortes causadas pelo vírus. Foi o 4º país a superar a marca após Estados Unidos, Brasil e México.
A Índia registrou nesta quinta-feira um novo recorde de mortes em 24 horas para um país devastado pela pandemia. 3.645 óbitos, 350 a mais do que no dia anterior. Afetada por uma forte onda de contágios, o país asiático registra um total de mais de 204 mil vítimas da Covid-19. Com uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, foram registradas 380 mil novas infecções no boletim divulgado nesta quinta. Somente no mês de abril, a Índia teve mais de 6 milhões de novos casos e é o quarto país com mais óbitos por Covid-19, atrás de Estados Unidos, Brasil e México. A comunidade internacional se mobilizou para ajudar os indianos. O primeiro carregamento de ajuda médica britânica chegou na terça-feira e outros lotes chegaram nos dias seguintes. O secretário do Exterior da Índia agradeceu a ajuda e afirmou que mais de 40 países manifestaram solidariedade. Olha só, o Banco Central americano manteve suas taxas de juros entre 0 e 0,25%. A instituição afirmou que há melhora na atividade econômica, no emprego e aumento da inflação. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira por seu presidente, Jerome Powell, depois da reunião do Comitê de Política Monetária. Meus colegas no comitê e eu mantivemos as taxas de juros perto de zero e mantivemos nossas compras consideráveis de ativos. Essas medidas garantirão que a política monetária vai continuar a fornecer um poderoso apoio à economia até que a recuperação esteja completa. Segundo o Banco Central, com o avanço da vacinação e um forte estímulo fiscal, os indicadores de atividade econômica e de emprego se fortaleceram. O Federal Reserve avalia que a pandemia é um fator-chave para as perspectivas da economia e destaca que a crise sanitária continua pesando na economia e os riscos persistem. A pandemia da Covid-19 atingiu severamente o turismo brasileiro. O setor amarga prejuízos e a recuperação deve ser lenta. Especialistas acreditam que a retomada pode demorar entre 4 e 5 anos. Em um ano, o volume de vendas na agência de turismo do Williams despencou, principalmente nas viagens internacionais. 2020 foi um ano difícil. Muito porque a gente não operou fora do Brasil, né? E um dos nossos carros-chefes aqui é as viagens para o exterior em grupo. Então, desde fevereiro de 2020, a gente está paralisado, né? O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19, um dos primeiros a sentir o impacto e talvez um dos últimos que deve melhorar a performance. O setor ainda está longe do cenário pré-pandemia. Segundo a FEComércio, o Brasil registrou uma queda de mais de 65 bilhões de reais em 2020 na comparação com 2019. O setor de turismo ainda eliminou 110 mil postos de trabalho. 87 mil foram em hotéis, agências de viagens e operadoras turísticas. A aposta do setor é no mercado nacional. Mesmo assim, a previsão para a retomada não é tão otimista. Pode demorar entre 4 a 5 anos. É o que prevêem os especialistas. A recuperação, do jeito que a gente estava acostumado em 2019, leva no mínimo 5 anos. Então, isso leva em conta especialmente turismo internacional. Agora, quando a gente olha para o Brasil tem uma vantagem. O mercado doméstico brasileiro é muito forte. Então, a gente sempre teve quase 95% do nosso turismo em cima do brasileiro viajando dentro do Brasil. Isso não está proibido. O que tem acontecido é que, por medidas de segurança, alguns municípios fecham barreiras e os próprios turistas estão evitando viajar, especialmente agora nesse mês de abril. No turismo, então, a gente recupera o prejuízo, recupera o que foi perdido? Infelizmente não, essa é uma característica da atividade como de outras atividades de serviço e é muito importante que todo mundo que esteja nos assistindo entenda. Se eu tenho um hotel com 100 quartos na noite do dia 1º e não vendi os 100 quartos, na noite do dia 2 eu não tenho 200. Quem atua no setor acredita que a vacinação contra a Covid-19 deve trazer os turistas de volta e com mais confiança. Eu acredito que esse ano ainda a gente não tem uma retomada forte, mas eu acredito sim que quando a gente bater os 70%, 80% de vacinação, eu acredito que as pessoas vão voltar a viajar.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.